O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, comemoram a aprovação expressiva na capital paulista, que é apontada pela pesquisa do Instituto Paraná. Reportagem de Beatriz Manfredini. Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemoraram os resultados da Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira. Se comparada à pesquisa anterior, de março, a aprovação do chefe do Executivo paulista na cidade de São Paulo oscilou positivamente, dentro da margem de erro. Com entrevistas a 1.020 moradores da capital paulista entre os dias 2 e 6 de agosto, a leitura de auxiliares do governador é que a crise do tarifaço, que gerou muitas críticas a Tarcísio, não refletiu na avaliação. Na data, o governador foi criticado por setores da esquerda e da direita e chegou a ser acusado de estar em cima do muro. Uma pessoa próxima disse que a população avalia a gestão e está contente vendo resultados. A confiança no governador, segundo esse auxiliar, não foi abalada por crises da internet. Para outro, a neutralização do discurso logo depois da crise e algumas semanas antes da pesquisa, além do alinhamento da fala com a preocupação com os setores prejudicados, foi a solução. Segundo os dados mais recentes, a gestão de Tarcísio é aprovada por 62,4% dos moradores da capital. Em março, a aprovação era de 60,5%, um aumento de 1,9 ponto percentual. Já a desaprovação caiu 2,1 pontos, passando de 34,4% para 32,33%. A amostragem atinge grau de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, também registrou um aumento na aprovação dentro da margem de erro. O crescimento foi de 2,3 pontos percentuais, passando de 59,9% em março para 62,2% agora. A desaprovação caiu 1,9 ponto percentual, passando de 36,2% para 34,3%. Para aliados, a aproximação de Nunes com o discurso bolsonarista nada tem a ver com a pontuação. De acordo com um deles, os números refletem a boa gestão e a presença da prefeitura atuando em todos os lugares da cidade. O auxiliar diz que a gestão está melhorando os números de saúde, educação e zeladoria não só no centro, como na periferia. Vilar, fico pensando o que passa na cabeça do político, no caso do governador Tarcísio, quando olha números como esses, indicando que a aprovação dele é muito grande, o que ele vai decidir no ano que vem. Se ele troca o certo, claro que na política não tem coisas tão corretas ou certas, mas ele troca o certo pelo incerto, vai saber, né? Pois é, Tiago, a cabeça de político é uma cabeça que realmente ela olha para frente, ela olha para o projeto de poder. E no caso de Tarcísio de Freitas, uma vez o contexto caminhando realmente para a inelegibilidade de Bolsonaro, para a inviabilidade de algum nome ligado aos Bolsonaros eventualmente ser candidato, ele é o nome que, num primeiro momento, tem a capacidade de atrair tanto o eleitorado mais ao centro como o eleitorado mais bolsonarista raiz. E nesse sentido, com grande apoio de partidos, ele é bem articulado com um grande número de legendas, isso acaba fazendo com que o projeto presidencial seja aguçado. Agora, essa pesquisa traz alguns fatores também. Você vê que Ricardo Nunes, ele vai se consolidando como um potencial candidato a governador caso aconteça essa candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República. Então, são números realmente que vêm a balizar alguns projetos, tanto o projeto presidencial de Tarcísio como de governo do Estado de Ricardo Nunes, podem fazer com que, eventualmente, algumas decisões acabem se fundamentando, se respaldando com base nessa aprovação. Dora, no caso, são dois políticos que têm números positivos nas pesquisas. Agora, para tomar uma decisão mais para frente, depende de outros fatores. Pois é, agora o que me chamou a atenção nessa pesquisa foi justamente, a Beatriz apontou os movimentos, digamos, movimentos bolsonaristas dos dois, nessa hora de crise com os Estados Unidos, com essa ligação, com todo esse contexto bolsonarista que tem o tarifaço, isso não abalou, ao contrário, deu oscilação, porque não é um crescimento, mas é uma oscilação positiva, e eu realmente achei que pudesse trazer prejuízos, principalmente
ao governador Tarcísio de Freitas, que realmente pisou na bola ali inicialmente e depois se reaprumou. Por que isso quer dizer? O que nos leva à conclusão? Que a avaliação de prefeito e governador, nessa altura, pelo menos, em que o jogo eleitoral só começou para político e para jornalista, nesse momento, o que está em jogo não é o que se passa na política nacional, principalmente, é a avaliação que se faz sobre o desempenho tanto do governador quanto do prefeito, ali na relação direta com o cidadão. E isso vai se refletir na hora de uma avaliação de uma escolha eleitoral. Isso aí deve ter grande peso para a decisão eleitoral, a decisão do voto do eleitor.